Boa noite a todos. E agora então, vamos para o relato de hoje, que é do Senhor Eduardo. E isso aconteceu com ele na cidade de Toledo, que fica no estado do Paraná. E nessa época, que foi no ano de 2010, o Senhor Eduardo tinha 39 anos. E tudo começou assim. Eu moro em uma casa no vilarejo rural da minha cidade. E nessa região tem muitos sítios. Então assim, certo dia, eu estava andando por uma rua de terra no meu bairro. E foi quando eu vi dois homens parados na frente do sítio de um amigo meu. E eles estavam com movimentos estranhos. E esses caras ficavam olhando para dentro da propriedade, tentando ver alguma coisa. O fato é que esse meu amigo sitiante às vezes vendia galinhas. Então podia ser também que esses dois sujeitos estariam ali em frente para comprar esses animais. Mas quando eu passei perto desses dois homens, eu fingi que não percebi nada. E passei por eles e fui andando para minha casa. E nisso depois eu cheguei na minha casa, que ficava a uns 3 quarteirões desse sítio, onde os dois homens estavam vigiando. Eu fiquei preocupado com o sitiante, porque talvez ele não sabia que tinha acontecido isso. Então resolvi passar na sua casa para poder tirar essa história limpa. E quando chegou por volta das 8 horas da noite, eu saí da minha casa. E peguei o caminho e fui andando a pé e cheguei no sítio do meu amigo. E esse meu colega sitiante, que eu chamava de José, me deixou entrar dentro da sua propriedade. E assim conversei com ele sobre aqueles dois caras muito suspeitos que eu tinha visto na frente do seu sítio na parte da tarde. O senhor José me disse que aqueles dois caras apenas estavam na frente do sítio para comprar algumas galinhas. E nisso eu perguntei para o meu amigo sitiante se ele conhecia aqueles dois sujeitos. E ele disse que nunca viu aqueles homens pela região. E depois de tudo explicado, eu saí da casa do seu José e voltei para a minha residência. Mas ainda fiquei estranhando o jeito daqueles dois homens. Mas acabei deixando isso para lá. Mas enfim, passou-se mais ou menos 2 semanas depois disso. E o senhor José, certo dia, foi até a minha casa e me falou se eu poderia levar ele com a sua família com o meu carro em uma festa dos seus parentes na cidade, pois ele me pagaria um bom dinheiro. Eu concordei, e chegando o dia marcado, eu fui até o sítio dele, e peguei a sua família toda e coloquei dentro do meu automóvel, e os levei para essa tal festa. E já chegando nessa residência dos parentes dele, ficamos na festa até por volta das 2h30 da madrugada, pois o senhor José falou que já era hora de irmos embora. Eu concordei. Então pegamos o caminho de volta para a nossa vila. E assim que já estávamos perto do sítio, vimos pela luz do farol do automóvel uma coisa estranha acontecendo. Porque enxergamos duas criaturas enormes, parecidas com um cachorro, passando correndo pela estrada de terra e se enfiaram no meio do mato. E aquilo estava acontecendo a uns 20 metros do sítio. E como isso aconteceu, e não sabíamos que animais eram aqueles, e pareciam ser perigosos, ficamos cabreiros. Mas parei o carro na frente da porteira da residência do senhor José. Nessa hora, levamos outro susto, porque as galinhas do sítio estavam soltas, andando pela propriedade, e eram mais de 100 aves. Ficamos assustados, pois os cachorros do sítio estavam latindo muito em direção da cerca. E aquela situação era de se estranhar muito. E também não sabíamos quem soltou aquelas aves.
pois essas galinhas ficavam presas em um viveiro no quintal do sítio. E achamos que quem libertou esses animais de criação teria sido um homem ou aquelas duas criaturas que vimos na estrada. Eu não deixei ninguém descer do carro, pois poderia ser arriscado, e ficamos só olhando para ver o que tinha acontecido ali dentro. Mas dali a pouco vimos as galinhas bem agitadas e correndo. E o que vi depois me assustou, porque eu vi uma daquelas criaturas da estrada correndo atrás dos cachorros do sítio. E o cão, desesperado para escapar daquele bicho esquisito, passou correndo pela cerca e escapou do ataque daquela fera enorme. E nessa hora, o senhor José, bem assustado com a sua família dentro do meu carro, falou para eu olhar em um arbusto que tinha do lado da porteira. E quando eu virei para ver, aí eu fiquei apavorado mesmo, pois tinha uma criatura tentando se esconder por aquela mata. Estava bem perto de nós, e parecia estar esperando nós descermos do carro para poder nos cercar e nos pegar. E aquilo estava em pé igual um homem, equilibrando em duas pernas, mas tinha um corpo igual ao de uma pessoa, com pelos falhados e escuros. E a cara desse bicho era igual a de um macaco, com olhos bem amarelados e brilhantes. E os dentes dessa criatura saíam para fora da sua boca, e as orelhas daquilo eram grandes e pontudas. Essa criatura parecia vir dos infernos, pois era algo bem macabro para mim. E com certeza essa fera era um lobisomem. E a nossa sorte foi que não saímos para fora do automóvel. Então, com o perigo aumentando, eu liguei o carro e saí da frente do sítio. E fomos todos para minha casa com o meu carro, para ver se estava tudo bem com a minha família. E chegando na minha residência, eu vi que não tinha acontecido nada na minha propriedade e nem com a minha família. Então entrei ali dentro e liguei para a polícia. E falei para a central que o sítio do senhor José estava sendo roubado ou invadido. E logo depois disso, eu deixei a família do sitiante protegido dentro da minha casa. E peguei a minha espingarda e fiquei de vigia caso aquelas criaturas aparecessem no meu quintal. E passando mais ou menos meia hora, começamos a ouvir alguns disparos de tiros. E em seguida, vimos o carro policial passar em alta velocidade pela frente da minha residência. Bem, eu não sei o que tinha acontecido, mas eu desconfiei que os militares viram esses bichos dentro do sítio e por algum motivo atiraram. O senhor José queria tentar ir para o lado de fora da minha casa e encontrar os policiais para saber o que estava ocorrendo. Mas eu não deixei ele ir. Eu avisei que quando amanhecesse o dia, aí resolveríamos essa situação. O fato é que depois dessa bagunça toda, logo voltou o silêncio novamente e não vimos mais nada. E assim as horas foram passando e logo clareou o dia e não vimos mais nenhuma viatura pela vila. Liguei para a polícia outra vez para saber o que tinha ocorrido no sítio do meu amigo. E os policiais falaram que era um assunto confidencial e que poderíamos voltar para o sítio tranquilamente, porque o problema já tinha sido resolvido. E a polícia nos avisou que essa história não iria ter boletim de ocorrência nenhuma. Bom, essa história dos policiais ficaram obscura para nós, e não sabíamos o que tinha acontecido realmente dentro do sítio quando eles chegaram lá. Mas que ouvimos vários tiros, isso ouvimos. E já na parte da manhã, eu peguei a minha espingarda, eu fui com o seu José para sua propriedade para tentar entender o que tinha acontecido. E o que vimos pelo sítio foi que as telas do galinheiro tinham sido arrancadas,
E com certeza foram aqueles dois lobisomens que fizeram isso. E pelo menos os cachorros da propriedade conseguiram se salvar do lobisomem. E depois que aconteceu toda essa bagunça, os policiais, durante alguns meses, ainda passavam com as suas viaturas na parte da madrugada na frente desse sítio. E depois eles pararam com essas rondas. Mas o meu amigo sitiante, depois de algum tempo, voltou a morar no sítio novamente. E certa vez, eu conversando com o seu José sobre os lobisomens que atacaram o seu sítio, ele se lembrou que tinha contado para os dois irmãos que às vezes apareciam para comprar suas galinhas, que ele iria ficar um dia inteiro fora por causa de uma festa familiar. Bem, depois que ele me contou desse detalhe do relato, aí começamos a desconfiar daqueles dois irmãos. Pois passaram-se meses e esses dois homens não apareceram mais pelo vilarejo, e nem para comprar as galinhas mais. E esses dois sujeitos sumiram e não tivemos mais notícias nenhuma deles. E eu não posso afirmar que os dois lobisomens que vimos atacar o sítio seriam os dois irmãos. Mas que eu vi dois lobisomens juntos naquela madrugada, eu vi. Boa noite. Bem, pessoal, obrigado por assistirem o vídeo. E se vocês gostaram do relato, dê um like e ative o sininho para receber novos vídeos. E verifique se você já está inscrito no canal. E se não tiver, se inscrevam. Até a próxima.